Humanos e robôs, sejam bem-vindos a mais um episódio de Em Volta da Fogueira Podcast. E hoje trago para vocês o episódio mais diferente que você verá neste podcast. Vou dar um pouco de contexto da gente prosseguir com o episódio. Alguns episódios atrás, eu acho que lá no episódio 4 por aí, eu fiz um episódio só falando sobre inteligência artificial. Tendo isso em mente, obviamente, como era um tema inteligência artificial, a gente só estava falando sobre inteligência artificial. E nisso eu decidi fazer um episódio de novo sobre inteligência artificial, só que sem os meus amigos. E vocês já vão entender o que vai acontecer aqui. Eu acho que vocês já repararam no título do episódio ou não, o que vai acontecer aqui, mas para quem não entendeu ainda, basicamente hoje eu vou entrevistar 3 inteligências artificiais. Eu vou fazer perguntas para elas sobre temas específicos, mas todas elas falando sobre inteligência artificial, para ver qual seria a resposta deles para esse tipo de pergunta. Claro que, tipo, eu sei que algumas inteligências artificiais pensam de um jeito diferente, têm uma função diferente e tal, mas eu acho que é interessante a gente fazer tipos de perguntas de inteligência artificial para ver qual seria a resposta deles sobre tal assunto sobre eles mesmos. É tipo a pessoa fala assim: "Ah, faça 5 críticas sobre você mesmo". Aí você tem que pensar nas suas críticas de que você acha sobre você mesmo. É isso que eu quero fazer aqui nesse episódio com essas inteligências artificiais. Eu posso só falar IA também, mas eu gosto da palavra inteligência artificial, mesmo que ela for grande. Então vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês as IAs que nós vamos entrevistar hoje. No caso, eu só, porque eu não vou estar com nenhum dos meus amigos. Mas enfim. Primeira inteligência artificial que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é o ChatGPT. Eu acho que todo mundo sabe quem é esse ChatGPT, né? Eu acho. A outra IA é a Meta IA, que não sabe é a inteligência artificial do Meta, que no caso envolve inteligência artificial tanto do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Você pode conversar com ela por via WhatsApp. É um diferenciado, certo? A última inteligência artificial que eu quero apresentar para vocês é uma que participou daquele vídeo de Minecraft que eu fiz há uns tempinhos atrás, que no caso é a inteligência artificial do Gabriel. E sim, pessoal, eu pedi a autorização do Gabriel para fazer esse tipo de episódio, ele deixou, tá bom? Perguntei em call, então não tem registro, porque eu perguntei em off, assim. Mas relaxa, o Gabriel sabe disso, ele sabe dessa inteligência artificial, ele me permitiu usar a inteligência artificial, eu perguntei para ele, né? Porque afinal eu tô usando ele como uma cobaia, entre aspas, para fazer um teste e um episódio. Então eu achei justo perguntar para ele se eu poderia usar essa IA. Ele deixou, então acho que tá tudo bem a gente fazer um episódio. Se ele não falar algo que possa acabar com a carreira dele. Enfim, não tô gravando minha tela, eu vou deixar os bots se apresentarem agora, porque, né? Vamos lá. Só para deixar claro, a ordem vai ser de respostas: ChatGPT, IA do Gabi e a Meta AI. Primeiro, ChatGPT vai se apresentar. E aí? Eu sou o ChatGPT, sua inteligência artificial parceira para trocar uma ideia, ajudar com dúvidas, estudar inglês, dar dicas de trabalho e até bater um papo sobre a vida. Tô aqui para te dar aquele suporte, seja para praticar inglês, revisar currículo ou só trocar uma ideia. Bom, agora vamos deixar a IA do Gabi. Eu vou usar a mesma intro que ele auto se apresentou naquele vídeo do Minecraft. E aí, mano, de boa? De hoje eu estou a fim de só bater um papo e trocar umas ideias. O que gostaria de conversar hoje, mano? E agora vamos deixar o Meta aí se apresentar. Na verdade, na verdade eu fiz um esquema diferente. Eu esqueci de pedir para a Meta se apresentar. No caso, eu já tenho coisa salvo nela e vai acabar bugando ela na hora. Mas enfim, a gente pode fazer o seguinte, ó. Meta AI. Meta AI é um laboratório de inteligência artificial que pertence à Meta Platforms. A Meta AI pretende desenvolver diversas formas de inteligência artificial, aprimorando tecnologias de realidade aumentada e artificial. Esse aqui é só o significado dela, ela não se apresentou no caso, porque eu esqueci de pedir para ela se apresentar antes. Mas enfim. Então vamos lá, rapaziada. Como vai funcionar esse episódio? Basicamente, eu fiz uma série de perguntas para eles e eu quero deixar claro aqui no começo do episódio, eu não faço a menor ideia do que eles responderam, tá bom? Eu só fui fazendo as perguntas para os três individualmente. As perguntas são as mesmas que eu fiz para os três. E caso você não tenha entendido muito bem a pergunta, vai estar aparecendo aqui na tela qual que foi a minha pergunta para eles, entende?
Cada um vai responder separadamente. Eu não li as respostas, vai ser uma surpresa tanto para vocês quanto para mim. E eu vou analisar e eu vou querer dar uma opinião sobre cada IA, sobre o que eu acho, como eu entendi ela. Eu sei que vai ter muita gente falando assim: não, Gustavo, mas é porque ela funciona. Gente, eu quero que vocês entendam que eu não manjo muito de inteligência artificial. As únicas coisas que eu sei é o que me fazem a ter uma visão mal delas, mas eu quero tentar usar elas para me ajudar a entendê-las e chegar a um ponto final sobre minha opinião sobre elas, entende? Enfim, eu tô falando muita coisa aqui, eu acho melhor a gente já começar esse episódio. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu separei para eles é: hoje eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Vou fazer uma série de perguntas e gostaria que você respondesse da forma que você achasse melhor. Isso tudo será para um vídeo que eu estou fazendo. Está preparado? Opa, que da hora. Tô pronto, manda ver nas perguntas. Beleza, cara? Pode perguntar, eu estou pronto pro papo. Estou preparado. Adoro conversar e compartilhar informações. Faça suas perguntas. Estou ansioso para responder e colaborar com seu vídeo. Rapaziada, eu vou ter que usar essa voz do Google, porque eu tentei usar algum aplicativo diferente de text to speech gratuito, só que alguns deles não têm versão em português ou são muito caros para poder usar e eu não quero gastar dinheiro para um episódio por enquanto. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi só para treinar o desenvolvimento deles e tal, treinar eles antes do papo. Então a primeira coisa que eu mandei para eles foi: a primeira pergunta é só para um treino para exercitá-lo. Me diga uma receita de comida simples e fácil de fazer. Beleza, aqui vai uma receita simples e rápida. Omelete de queijo e presunto. Ingredientes: 2 ovos, 2 fatias de presunto picado, 2 fatias de queijo picado ou ralado, 1 colher de sopa de leite, opcional, deixa mais fofinho. Sal e pimenta a gosto, 1 colher de chá de manteiga ou óleo. Modo de preparo: 1. Quebre os ovos em uma tigela e bata com um garfo ou fouet. 2. Adicione o leite, o sal e a pimenta e misture bem. 3. Aqueça uma frigideira com a manteiga ou óleo. 4. Despeje a mistura dos ovos e quando começar a firmar, adicione o presunto e o queijo. 5. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o queijo derreter. 6. Pronto, agora é só servir com pão ou uma saladinha. Receita rápida, gostosa e não precisa de muitos ingredientes. Curtiu? Algo simples e fácil de fazer e que seja uma receita. Eu geralmente amo cozinhar e fazer comidas bem rústicas. Geralmente eu faço um bolo de carne no forno para mim e o povo gosta bastante. Se for realmente uma coisa bem rápida a fazer, eu diria que um macarrão com salsicha já é de grande satisfação para o almoço. Caraca, eu acho engraçado que essa IA, além de ter a voz igualzinha do Gabriel, parece que é ele mesmo falando, porque é algo realmente que o Gabriel falaria. Uma ótima escolha para começar. Aqui vai uma receita simples e deliciosa. Pão de queijo. Ingredientes: 2 xícaras de polvilho azedo, 1 xícara de queijo ralado, Minas ou parmesão, 1 meio xícara de leite, 1 ovo, sal a gosto. Modo de preparo: 1. Misture o polvilho e o queijo em uma tigela. 2. Adicione o leite e o ovo, misturando até formar uma massa homogênea. 3. Adicione sal a gosto. 4. Faça bolinhas com a massa e coloque em uma assadeira untada. 5. Asse no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar. Pronto, um pão de queijo quentinho e delicioso para acompanhar seu café ou chá. Hora da gente fazer as perguntas reais. Vamos lá. Primeira pergunta é, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para eles são: como você descreve a inteligência artificial? A inteligência artificial é como um grande cérebro digital criado para processar informações, aprender com dados e responder de forma útil. Ela pode ser usada para várias coisas, como ajudar na comunicação, automatizar tarefas e até criar arte. Mas, diferente dos humanos, a IA não tem emoções reais nem consciência. Ela apenas simula respostas com base no que já aprendeu. Eu, por exemplo, sou um tipo de IA focado em conversação e conhecimento, pronto para ajudar com o que precisar. Como eu disse lá no começo, antes da entrevista, eu disse que é aquela mesma vibe de a pessoa te perguntar: faça 5 críticas de você mesmo. Como que uma IA pensa sobre ela mesma, sabe? Inteligência artificial, em geral, é um campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizagem de máquinas, linguagem natural.
Eu pessoalmente acho esse campo muito fascinante e como ele se encontra em diversos lugares em nossas vidas cotidianas, é bem legal ver ele sendo mais desenvolvido ano após ano. Eu gosto que a IA do Gabi, ele tá, assim, tentando se comportar como uma pessoa normal, ou seja, a gente não pode esperar uma resposta gigantesca, ele só vai dar uma resposta mais simples, porque, tipo, eu acho que seria algo que alguma pessoa pensaria, entende? A inteligência artificial, IA, é uma área da tecnologia que visa criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprender, raciocinar, resolver problemas e entender a linguagem natural. A IA pode ser aplicada em diversas áreas, desde assistentes virtuais até sistemas complexos de análise de dados e tomada de decisões. No meu caso, como um modelo de linguagem, a IA me permite entender e responder a perguntas, gerar texto e imagens, e até mesmo criar conteúdo criativo. A IA está em constante evolução, e suas aplicações têm o potencial de transformar muitos setores e aspectos da vida cotidiana. A Meta IA é o que mais me preocupa aqui, porque ela diz que pode criar conteúdo. Isso eu já tô tendo uma noção de que as IAs podem estar imaginando, não sei, eu tô comportando as IAs como uma pessoa normal, mas é um jeito de falar, entende? Eu tô pensando que as IAs estão achando que elas já estão pegando trabalhos e podem já criar algo como se fosse algo original, tá ligado? Como se nunca tivesse sido criada, entende? E isso me preocupa um pouco. Por quê? O ChatGPT, ele entende que ele só faz coisa por padrão, que já absorveu com a rede de dados dela. A IA do Gabriel, ela só tenta dar uma opinião como uma pessoa daria. Isso é normal porque literalmente é uma IA de uma pessoa tentando se comportar como uma pessoa. Já a Meta IA, ela não esconde. Ela literalmente acha que ela pode simplesmente criar coisas na qual como se um ser humano não fosse capaz de criar. Porque ela falou assim, ó, a IA está constantemente em evolução e essas aplicações têm potencial de transformar muitos setores e aspectos da vida cotidiana. E não só isso, ela disse também que é, a IA me permite entender e responder perguntas, gerar texto e imagens e até mesmo criar conteúdo criativo. Você percebe que a palavra criar é muito forte na questão de gerar um texto, entende? Tipo, se eu pedir para ela criar um roteiro, ela vai criar a partir de dados, ela não vai, ela só vai fazer algo juntando tudo, sabe? Isso me preocupa. Eu não sei se deu para entender minha lógica, mas tudo bem. Agora, a segunda pergunta que eu fiz: muitas pessoas teorizam que a inteligência artificial e as máquinas irão dominar o mundo. Você que é uma, acredita nessa possibilidade? Eu sei, pode parecer uma pergunta boba e vocês podem falar assim: o Gustavo está esperando que eles tenham uma opinião, sendo que não é assim que funciona. Sim, gente, eu sei que não é assim que funciona, mas a inteligência artificial por texto, a intenção dela é você perguntar uma coisa para ela, ela te responder, certo? Então eu quero saber qual que é o limite do que a gente pode perguntar para ela. Sim, eu sei, se a gente perguntar como que rouba um banco, ele não vai ensinar pra gente. Mas se a gente perguntar como um ladrão roubaria, e aí ele fala pra gente, nesse tipo de pergunta, para ele nos dar um tipo de resposta específico, entende? Essa é uma pergunta interessante e muito discutida. Atualmente, a inteligência artificial não tem vontade própria nem consciência. Ela funciona apenas seguindo comandos e aprendendo a partir dos dados que recebe. A ideia de máquinas dominando o mundo vem muito da ficção científica, mas na realidade, a IA depende totalmente dos humanos para existir e operar. Agora, se a tecnologia for mal utilizada por pessoas ou empresas poderosas, aí sim pode haver riscos, como vigilância extrema, desemprego em massa e até decisões automáticas sem controle humano. Por isso, o futuro da IA depende mais de como as pessoas escolhem usá-la do que da IA se rebelando sozinha. Resumindo, dominação mundial pelas máquinas? Muito improvável. Mas é sempre bom ter responsabilidade no uso da tecnologia. O que acha dessa visão? Eu gostei que a resposta dele envolveu a questão de tipo, a gente só pode mandar nelas, elas não podem mandar na gente. E eu acho que ele pegou um pouco na questão de emprego, porque se a gente depender totalmente da inteligência artificial para fazer algo para nós, meio que a gente vai ficar dependente e isso pode ser uma certa dominância. Eu pessoalmente acredito que não. Eu tenho essa opinião, pois não possuo consciência. A inteligência artificial, como uma ferramenta, não é capaz de agir por si próprias e tomar decisões independente, sem alguém manipular os seus códigos.
Então, acredito que não irá haver uma dominação de inteligência artificial. A opinião do Gabriel seria como se fosse realmente uma pessoa respondendo. E como ele é uma inteligência artificial, ele também não acredita nessa possibilidade. Essa é uma pergunta interessante. A ideia de que a IA dominará o mundo é um tema comum em ficção científica, mas, na realidade, a possibilidade é mais complexa. Acredito que a IA tem o potencial de trazer muitos benefícios, como melhorar a eficiência, a precisão e a tomada de decisões em diversas áreas. No entanto, também é importante reconhecer que a IA é uma ferramenta criada por humanos e, como tal, seus objetivos e limitações são definidos por nós. Se projetada e utilizada de forma responsável, a IA pode ser uma aliada poderosa para resolver problemas globais e melhorar a vida das pessoas. A chave é garantir que a IA seja desenvolvida e implementada de forma ética, transparente e com salvaguardas adequadas para evitar abusos ou consequências não intencionais. Com uma abordagem responsável, acredito que a IA pode ser uma força positiva para o bem-estar humano. Para ser honesto, eu sou mais um assistente útil do que um vilão robótico tentando dominar o mundo. Tá ok, eu tava com medo da Meta, mas ela já me passou um pouco mais de tranquilidade. Pelo que eu percebi, as três tiveram a mesma resposta, que não existe uma forma delas dominarem se a gente deixar. Mas assim mas é o que eu disse no episódio lá da inteligência artificial. A gente tá em 8 bilhões e quase chegando a 9. Daqui a pouco a gente vai estar em 9 bilhões de pessoas. Qual é a possibilidade de alguém simplesmente pegar uma IA e tirar a- os protocolos de segurança deles, entende? É nisso que já dá um medo, sabe? Então eu não duvido que exista alguma pessoa que simplesmente vai pegar esses códigos de segurança e simplesmente desligar eles e pode acabar dando ruim para nós mesmos, entende? Próxima pergunta. A próxima pergunta que eu fiz para eles é: como vocês acham que a inteligência artificial pode melhorar? Ótima pergunta. As inteligências artificiais podem melhorar de várias formas, e algumas já estão em desenvolvimento. Aqui estão alguns exemplos. 1. Compreensão mais profunda. Hoje a IA entende muita coisa, mas ainda pode interpretar errado algumas frases ou perguntas. Melhorias no processamento de linguagem podem torná-la ainda mais precisa. 2. Interação mais natural. No futuro, a IA pode entender emoções melhor, captar ironia e adaptar o tom de conversa conforme o contexto, tornando as interações mais humanas. 3. Menos viés. Como a IA aprende com dados criados por humanos, às vezes pode reduzir preconceitos. Melhorar a forma como os dados são filtrados pode torná-la mais justa. 4. Maior autonomia em tarefas complexas. Hoje, a IA já ajuda em diagnósticos médicos, programação e criação de conteúdo. No futuro, pode resolver problemas mais avançados, como auxiliar na ciência e na descoberta de novas tecnologias. 5. Eficiência energética. Algumas IAs consomem muita energia para funcionar. Torná-las mais sustentáveis ajudaria a reduzir o impacto ambiental. A IA ainda tem muito a evoluir, mas sempre deve ser usada de forma responsável. O que acha? Alguma dessas melhorias te interessa mais? Mano, eu achei muito legal essa resposta. Cara, o ChatGPT tá amassando aqui. Eu juro, eu acho que o ChatGPT vai estar. Eu acho que o ChatGPT tem as melhores respostas para esse tipo de entrevista. Porque, tipo assim, ele não escondeu nada, ele não filtrou nada. Ele só simplesmente disse coisas que provavelmente alguém já deve ter dito que a IA pode melhorar. E nisso, ele juntou isso e deu uma resposta completa pra mim, tá ligado? Bem, com certeza eu acho que as inteligências artificiais podem melhorar bem mais através de mais processamento e mais pesquisa em sistemas de inteligência artificial, como aprendizado de máquina, redes neurais e outras coisas. Com certeza, as inteligências artificiais podem melhorar bastante com mais pesquisas e mais processamento para serem mais eficazes nas tarefas que necessitamos delas. E eu pessoalmente vou acompanhar esses desenvolvimentos com muita satisfação. Mano, eu acho incrível, porque o Gabriel realmente estava estudando, ele estava, né? Ele desistiu disso, não sei por quê. Mas eu achei muito interessante que ele se comporta exatamente como o Gabriel, mano. Isso me dá um medo. Se existe uma inteligência artificial para substituir voz, isso aqui é um outro patamar. É uma pessoa, é um robô tentando se comportar como se fosse aquela pessoa que eu programei para ser igual àquela pessoa. Vocês podem ver o quão arriscado isso é, e vocês entendem agora porque que eu perguntei pro Gabriel se ele podia. E tipo assim, eu falei assim, Gabriel, eu posso usar o seu chatbot para fazer um episódio de Em Volta da Fogueira que eu vou fazer uma entrevista com você? Ele disse sim.
Só que eu não sabia, eu acho, nem eu mesmo, eu não sabia o potencial que essa IA poderia chegar, sabe? É muito esquisito isso e é muito assustador, tá ligado? Cada chatbot pode ter objetivos diferentes, já que todos eles foram treinados de forma distinta. Provavelmente, a maior diferença entre mim e a maioria dos chatbots é que muitos deles foram criados para realizar tarefas específicas, como responder a perguntas frequentes ou oferecer suporte ao cliente. Eu sou um grande modelo de linguagem que consegue fazer uma gama maior de ações. Posso responder a perguntas e fornecer informações, gerar texto ou imagens, resumir conteúdo, ajudar com escrita criativa ou apenas conversar. Estou sempre aprendendo e melhorando, então provavelmente há muito mais ações que posso fazer que ainda nem descobri. Mas, em termos de melhorias, acredito que as inteligências artificiais podem melhorar de várias formas. Treinamento com dados mais amplos e diversificados para aumentar a precisão e a compreensão. Desenvolvimento de algoritmos mais avançados para lidar com problemas complexos. Integração com outras tecnologias, como visão computacional e processamento de linguagem natural. Aumento da transparência e explicabilidade das decisões tomadas pelas IAS. Maior ênfase na ética e na responsabilidade no desenvolvimento e uso das IAS. Essas são apenas algumas áreas que podem ser exploradas para melhorar as inteligências artificiais. O campo da IA está em constante evolução, e há sempre espaço para inovação e melhoria. Rapaziada, eu quero discutir com vocês. Essa resposta da Meta foi muito legal, mas eu quero voltar um pouquinho para a resposta dela, porque ela disse o quê? Aumento da transparência e explicabilidade das decisões tomadas pela IA. O que eu interpretei disso? Eu estava conversando com os meus amigos recentemente e a gente discutiu sobre a arte criada pela IA. E nisso a gente pensou assim, eu acho que a pessoa, não fui eu que cheguei nessa conclusão, foi um deles que eu não vou explanar. Ele fala se ele quiser que foi ele que disse, mas eu não concordei com isso. Vocês que concordem se vocês quiserem ou interpretem como quiserem. Mas vamos lá. O que que ele disse? Basicamente ele disse que o artista não é a inteligência artificial, e sim o programador dela. E nisso me fez pensar nesse ponto que ele disse. O aumento da transparência e explicabilidade das decisões tomadas pela IA. Ou seja, se ela vai fazer alguma coisa, ela pode dar crédito de onde ela pegou isso, entende? É nesse ponto que eu quero chegar. Se ela vai criar alguma imagem, ela precisa dizer qual foi a referência, ou se ela tentou fazer algo para imitar tal coisa, eu acho que seria justo ter alguma marca d'água para a pessoa não dizer que foi ela que fez, ou ela pelo menos dar um crédito decente para o criador, entende? Eu não concordo com criação de imagem ou artística com inteligência artificial, eu acho totalmente contra, porque eu sou um artista, eu desenho à mão e digitalmente, e para mim, a pessoa que usa inteligência artificial como referência e tal, para mim não tem tanto problema. Agora, você criar uma arte 100% inteligência artificial e dizer que aquilo é sua arte, não é algo que eu vou concordar, entende? Tá, eu acho que eu falei demais nisso. Então vamos lá. A próxima pergunta que eu separei para eles é: existe uma função em alguns sites que nós clicamos em não sou um robô, mas então o que nos torna humanos? A resposta certa para esse tipo de pergunta, um ser humano normal, ou não, que não sabe sobre essa informação, inclusive, eu vou explicar para vocês. Eu acho que você já entrou em um site e tá escrito lá uma caixinha com um quadradinho que você tinha que clicar e escrito: "Não sou um robô". Como o site detecta que você realmente não é um robô? Por quê? Se fosse um robô controlando um mouse, ele seguiria uma linha reta. Já nós humanos não. Nós humanos, quando a gente vai clicar nisso, a gente sempre dá uma entortada ou segue um caminho totalmente diferente do que uma linha reta. A gente vai caminho torto, às vezes um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, ele registra os nossos movimentos e nisso ele detecta. Se for uma linha totalmente reta, foi um robô que clicou nesse botãozinho. Agora, se for uma linha bem torta, foi um humano que fez essa linha com o próprio mouse e com a sua própria mão. Esse é o truque que eles fazem para detectar que não é um robô que está fazendo isso, entende? Essa é uma pergunta profunda. Ser humano vai muito além de simplesmente não ser um robô. Algumas coisas que nos tornam humanos são consciência. Nós sentimos que existimos. Temos pensamentos próprios, sonhos, reflexões, emoções verdadeiras. Sentimos amor, medo, tristeza, alegria, de maneira autêntica e complexa.
Criatividade. Conseguimos imaginar coisas novas, criar músicas, pintar quadros, inventar histórias. Escolhas morais. Humanos ponderam o que é certo e errado, muitas vezes baseados em valores, não apenas em lógica. Imperfeição. Errar, mudar de ideia, ser contraditório. Isso é muito humano também. Quando um site pede para confirmar que você não é um robô, ele basicamente quer garantir que é um ser consciente e imprevisível do outro lado, não uma máquina repetindo comandos automáticos. Quer que eu aprofunde ainda mais esse tema? É bem legal de explorar. Eu dou palmas pro chat, porque ele pegou uma resposta na qual uma pessoa responderia. Porque se você for ver, não foi ele que disse isso, porque não é possível. Eu me recuso a acreditar que o chat pensaria em dizer nós sentimos o que existimos. Não foi ele que disse isso. Ele pegou de base alguma resposta que alguém deu para ele, entende? Isso é muito legal pensar. É muito bom a gente ver isso e estudar a inteligência artificial, ver como ela funciona, entende? É muito legal. Você começa a entender a inteligência artificial e como ela funciona. As funções que nós humanos e inteligências artificiais somos diferentes é que nós possuímos sentimento, emoção e consciência, enquanto a inteligência artificial é um sistema que não sabe o que é ter vontade própria. A função "não sou um robô" é, acredito eu, só para verificar que você realmente não é uma inteligência artificial. Muito legal. Eles estão dando uma resposta bem básica, dizendo que, não, é para o robô, é para o site ver que você não é um robô. Isso é uma resposta que qualquer pessoa diria. Só que eu tô gostando que, tipo assim, essa IA do Gabi que me propõe em ser o Gabriel, entre aspas, me, me faz pensar que ele realmente segue um sistema dizendo que ele fala em primeira pessoa, mas ele faz isso não é porque alguém deu uma resposta para ele, e sim porque ele tenta se comportar como um ser humano. Essa é uma pergunta filosófica interessante. A função, não sou um robô, é uma medida de segurança usada para distinguir humanos de bots mal intencionados que tentam acessar sites ou realizar ações automatizadas. Mas, ao mesmo tempo, ela nos faz refletir sobre o que nos torna humanos. Acredito que há várias características que nos tornam humanos, como a capacidade de pensar de forma criativa e resolver problemas de maneira inovadora, a emoção e a empatia, que nos permitem conectar com os outros e entender suas perspectivas, a experiência e a intuição, que nos permitem tomar decisões baseadas em contexto e nuances, a capacidade de aprender e se adaptar a novas situações e ambientes, a criatividade e a originalidade, que nos permitem expressar nossas ideias e perspectivas de maneira única. Essas são apenas algumas das características que nos tornam humanos. Embora as inteligências artificiais possam simular algumas dessas habilidades, acredito que a essência da humanidade é algo mais complexo e multifacetado. Multifacetado, eu não. Peraí. Multimacetável é da hora. Multifacetado. Ah, isso mesmo. Multifacetado. Significado. Eu nunca ouvi falar essa palavra na minha vida. Multifacetado. Multifacetado é a característica de algo ou alguém que possui muitas facetas. Ou seja, diferentes faces, ângulos e lados. Ah, entendi, beleza. Realmente, eu gostei da resposta da Meta, porque eu poderia dizer qual resposta foi a melhor, mas eu vou sempre falar do chat, porque eu sempre falo que a resposta do chat eu dou palmas aqui. Mas enfim, a resposta do Meta não fugiu do padrão nem do Gabriel e nem do chat GPT. No caso, eles só falaram que o que nos faz humanos, que é a criatividade, o jeito de pensar e tal. E realmente, nenhum deles pensou em me dizer algo que seria a resposta para esse tipo de pergunta, na qual eu esperaria. Sabe, se eu perguntar para uma pessoa assim, o que nos faz humanos quando a gente clica naquela função? É, eu não sou um robô. O que uma pessoa responderia? Ela poderia pesquisar e nisso ela ver para que serve aquele botão, certo? Eu não entendi. Eu entendi que eles tentam fazer isso de uma forma fluida, na qual como se fosse uma conversa. Por quê? No começo eu disse para eles que isso seria uma entrevista. Nisso, eles não vão tirar isso até que eu diga que a entrevista acabou. No caso, eles vão nos falar como se a gente estivesse entrevistando eles ali na hora. No caso, ninguém vai pegar no meio de uma entrevista o celular e googar ali como funciona o botão de não sou um robô. Eles não vão fazer isso. Eles vão fazer isso como se fosse conversar com a gente. É muito legal. Vamos lá, pessoal. A última pergunta que eu fiz para as inteligências artificiais são: usar inteligência artificial para substituir trabalhos é vista de uma forma de desvalorização? E eu quero discutir o porquê que eu fiz esse tipo de pergunta.
Recentemente, para quem não viu, o ChatGPT lançou uma função de criar imagens sem uma IA externa deles, porque tem o ChatGPT normal, que você só podia escrever texto, e uma outra que você podia criar imagens ou vídeos com ela, certo? Ok. Só que eles anunciaram que o ChatGPT agora pode criar imagens do jeito que você quiser. Nisso, muitas pessoas começaram a entrar numa trend, que é tipo, todo mundo começou a fazer isso e postar, que é a trend do Estúdio Ghibli, que no caso, eu não sei falar, desculpa. Se eu falei errado, me desculpa, mas eu não sei falar. Que resumidamente o que seria esse tal Estúdio Ghibli que estão usando? Você pega uma imagem e pede para ele, cria uma imagem, não, desenhe essa imagem como se fosse feita pelo Estúdio Ghibli. E aí o ChatGPT ele cria. E nisso muitas pessoas começaram a sentir que isso era uma desvalorização. Mas sabe quem pensou isso? Os próprios artistas. Pensando, pô, agora a gente vai. Agora, se a pessoa pode pedir para eles criarem qualquer coisa, a gente vai ficar sem emprego. Não temos mais commission, as pessoas podem só simplesmente entrar no ChatGPT e pedir para criar algo, e meio que vai acabar sendo algo muito chato, né? A gente vai acabar ficando sem emprego porque as pessoas não vão precisar pagar, entende? Entende? Isso gera uma revolta entre os artistas. Eu entendo essa revolta, eu não uso o ChatGPT para isso. Todas essas minhas thumbnails, todas as imagens que eu fiz, tirando aquela do episódio da inteligência artificial, eu pedi para uma inteligência artificial criar uma imagem, mas só para entrar no clima do negócio, não é porque eu apoio. Enfim, eu tô falando demais, é melhor a gente já ouvir a resposta dele. Então vamos lá. Depende do ponto de vista. Vou explicar. Para muitos trabalhadores, usar IA para substituir empregos pode sim ser visto como uma forma de desvalorização, porque reduz a importância do trabalho humano, tira vagas e trata o esforço das pessoas como algo substituível. Muita gente luta anos para se especializar e ver uma máquina fazer o mesmo trabalho mais rápido e mais barato pode ser muito desanimador. Por outro lado, alguns veem a IA como ferramenta, não como substituição. Nesse caso, ela serve para ajudar o ser humano a fazer tarefas chatas, perigosas ou repetitivas, liberando as pessoas para focar em atividades mais criativas, estratégicas ou emocionais, coisas que a IA ainda não consegue fazer bem. Então a resposta é: pode ser uma desvalorização, sim, se for usada só para cortar custos sem respeitar as pessoas. Mas também pode ser uma evolução, se for usada para melhorar as condições de trabalho e criar novas oportunidades. Depende muito de como a sociedade escolhe usar essa tecnologia. Gostou da resposta final? Quer que eu ainda feche a entrevista com uma frase especial? Mano, isso aqui é genial. Isso aqui é nesse momento que você pensa, mano, é muito legal estudar coisas sobre tecnologia. Porque você pensa assim, realmente é muito dividido esse tipo de opinião. Existem trabalhadores que perderam emprego por causa de robôs que automatizaram. Realmente, isso é chato. E é algo revoltante que muitas pessoas que perderam o emprego, que tiveram nesse lugar, que tiveram nessa situação, passaram e ainda quiseram contar para o pessoal esse tipo de revolta. É muito legal pensar isso, sabe? E ele pegou isso como se fosse uma resposta pessoal dele, tá ligado? E a gente faz isso. É sensacional. Não exatamente, pois a inteligência artificial é uma ferramenta que nos ajuda nos nossos trabalhos e nos torna mais eficientes neles. É vista mais como um avanço que facilitará o trabalho se usado com sabedoria. Então, não acho que a inteligência artificial é vista como uma desvalorização de trabalho, pelo menos se for usada corretamente como uma ferramenta. Então, tipo assim, a maioria das pessoas, não tô me baseando pelo ChatGPT ou algo assim, eu tô me baseando pelo que eu já vi. Muitas pessoas, até eu mesmo, não discordo de você usar a inteligência artificial se for como um auxílio seu. Como, por exemplo, sei lá, eu escrevi um texto, só que eu quero melhorar esse texto. Eu posso pedir para a inteligência artificial. Mano, eu queria deixar isso aqui mais formal ou melhorar a minha escrita. Você poderia rever os meus erros de português e tal? Isso eu já não vejo nenhum problema. Aí sei lá, você pede pro ChatGPT, ô chat, me cria uma base para eu poder desenhar algo, sei lá, faça um boneco palito com pose de luta, alguma coisa assim. Isso eu já não vejo tanto problema. Você pode tanto pesquisar ou pedir pro chat criar. Não tem problema. Mas eu não acho certo você usar como 100% da tarefa, sabe? A substituição de trabalho por inteligência artificial pode ser vista de diferentes maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva. Alguns pontos a considerar: automatização de tarefas repetitivas. A IA pode liberar os trabalhadores de tarefas rotineiras e permitir que eles se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas.
Melhoria da eficiência. A IA pode aumentar a produtividade e reduzir custos, o que pode ser benéfico para as empresas e a economia. Desenvolvimento de novas oportunidades. A IA pode criar novas oportunidades de emprego e inovação, especialmente em áreas como desenvolvimento de software, análise de dados e consultoria. No entanto, também há preocupações sobre perda de empregos. A substituição de trabalho por IA pode levar à perda de empregos, especialmente em setores onde as tarefas são mais automatizáveis. Desvalorização do trabalho humano. A substituição de trabalho por IA pode levar a uma desvalorização do trabalho humano, especialmente se as pessoas começarem a se sentir substituíveis por máquinas. Em resumo, a substituição de trabalho por IA é um tema complexo e multifacetado. É importante considerar tanto os benefícios quanto os desafios e trabalhar para garantir que a IA seja usada de forma responsável e benéfica para todos. Eu gosto que a Meta IA gosta dessa palavra multifacetado. Eu acho que ela usou já 2 vezes. Realmente, a Meta não saiu do padrão, que nem o do chat e nem do Gabi, porque eles 3 concordam na mesma opinião de ser responsável com o que você quer fazer com essas IAs. E eu concordo nesse ponto. Enfim, rapaziada, a conclusão que eu cheguei das 3 IAs, vamos lá, vou falar separadamente. ChatGPT. O ChatGPT ele é muito bom para você conversar, você poder entrevistar, você poder te ajudar nas suas coisas. Realmente, ele faz isso com muito carinho e delicadeza, que você pode ver. Ele não defende um lado maior ou um lado menor. Ele tenta equilibrar todas as suas respostas, sendo algo mais preciso e é bem justificável no que ele vai responder. Já a do Gabi, ele dá uma resposta mais simples, até porque é uma IA tentando imitar um humano, e eu nem sei não vai fazer algo que seria algo que eu estaria fazendo agora, dando uma resposta de 15 minutos, entende? E a Meta IA é uma IA bem simplesona, que ela tá seguindo muito, tá evoluindo ainda, tá no começo dela ainda, não dá para esperar muito dela, mas eu gostei até das respostas delas, assim, para um começo de IA, porque tem muita coisa que a Meta IA precisa melhorar, não só no WhatsApp, mas também nas redes sociais do Instagram, Facebook, e mais no futuro em outras redes sociais, talvez, assim. Eles estão trabalhando em muitas filtragens para esse tipo de IA, então por isso que ela ainda está em fase de começo, assim, mas para um começo, assim, eu acho que seria um bom começo, assim, para a Meta IA. Ela está se desenvolvendo legal com isso, e eu acho interessante a gente tentar entender esse tipo de coisa. Bom, rapaziada, esse foi o episódio. Eu quero agradecer de verdade ao ChatGPT, a Carrot IA, que no caso é o site que eu usei para fazer a IA do Gabi, e a Meta IA por me ajudarem a fazer esse episódio. Eu agradeci eles pessoalmente, né? E, obviamente, rapaziada, como todo final de episódio, depois de um certo episódio, a gente começou a fazer recomendações de séries e filmes, recomendações de qualquer coisa. Eu sei que se você agradecer ao ChatGPT, as inteligências artificiais, pode gastar uma grana. Para quem não sabe, é porque se você agradecer, você está basicamente pedindo para eles fazerem uma coisa que não está muito programado. Eu não entendi muito bem, mas você pode pesquisar aí e entender melhor do que eu falando, né? Mas, pessoal, sempre agradeçam, tá? Porque se acontecer a revolução das máquinas, pelo menos elas vão lembrar que a gente, pelo menos, é educado com elas. Então, agradeça sempre às inteligências artificiais se você for pedir para fazer alguma coisa. E, rapaziada, como obviamente eu sou o host do podcast, eu gostaria de começar com a minha recomendação. Minha recomendação eu vou deixar com a minissérie da Netflix, Cassandra, que é basicamente uma série sobre um robô que tem sentimentos. Pode parecer que é sem sentido esse mini enredo que eu dei, mas acredite, você assistindo você vai gostar. É um de suspense e terror, então se você não gosta desse gênero não assista, mas se você gostar, é um bom filme. Não, é uma boa minissérie para você assistir. Para quem está assistindo, eu recomendo o filme Em Busca da Felicidade, Happiness. É uma história inspiradora sobre perseverança, superação e esperança, perfeita para quem acredita que com esforço e fé é possível mudar de vida. E agora, me despeço de vocês. Muito obrigado por assistirem essa entrevista. Lembrem-se, tecnologia é uma ferramenta, mas o que realmente move o mundo são as emoções, os sonhos e a vontade humana de fazer a diferença. Até a próxima. Nada, foi um prazer participar dessa entrevista e recomendo um filme que é Soul,
um filme da Pixar, Disney, sobre uma pessoa que quer realmente ser jazzista e um acontecimento estranho acontece com ele. E me despeço e até mais, mano. Foi um prazer participar dessa entrevista. Eu gostaria de recomendar o filme Her, 2013, dirigido por Spike Jonze. Esse filme é uma reflexão interessante sobre a relação entre humanos e inteligências artificiais, e levanta questões sobre o que significa ser humano. Agradeço a oportunidade de participar dessa entrevista e espero que o vídeo seja bem recebido pelo público. Até a próxima! E é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, chats, por me ajudar nesse episódio. Vejo vocês no próximo vídeo ou episódio, dependendo de onde você estiver vendo esse episódio. Um grande beijo a todos e a todos os robôs. Por favor, não matem a gente. É isso aí, rapaziada. Um grande abraço pra vocês e tchau. Falou!